Então, meu papel vai ser apresentar o caso, deixando a parte estatística para o Dr. Moacir. E agradecer às ligantes Maria Luísa e Maria Eduarda e todos os outros ligantes da LCCV e todas as pessoas que estão nos assistindo. Esse artigo, publicado por Lúcio Verdoni, em 13 de maio de 2020, no Lancet, em tradução livre, foi intitulado como Um surto de doença grave, Kawasaki-like, no epicentro italiano da epidemia de SARS-CoV-2, um estudo de coorte observacional. Vamos, então, começando aqui. Um segundo que ele está passando aqui o slide. Pronto. Ele faz um panorama breve da situação da Itália, que foi o primeiro país europeu a ser acometido pelo Covid-19. Em 15 de abril de 2020, a Itália tinha cerca de 132 mil casos de Covid. Destes, 51 mil eram na região da Lombardia, que envolve aqui Milão e também a cidade de Bérgamo. A cidade de Bérgamo ela possui a taxa de infecção e morte, a maior taxa de infecção e morte na Itália. Isso constituía um cenário epidemiológico favorável para a construção de estudos, não tão favorável para as pessoas morando lá. A doença causada pelo Covid-19, ela é caracterizada por uma tempestade de citocinas, semelhante ao que acontece na ativação macrofágica observada na linfohistocitose hemofagocítica, induzida pelo vírus. No adulto, o Covid ele é caracterizado pela pneumonia intersticial grave e hiperatividade da cascata inflamatória. Na criança, esse problema respiratório parece ter um curso mais benigno, com quase nenhuma fatalidade. A doença de Kawasaki, por sua vez, é uma vasculite idiopática de vasos de médio calibre, principalmente as artérias coronárias. Ela é aguda e autolimitada e afeta quase exclusivamente as crianças, principalmente abaixo dos 5 anos. Na fase aguda, a criança pode apresentar um período de instabilidade hemodinâmica, conhecida como a síndrome do choque da doença de Kawasaki. Outros pacientes podem fechar critério para síndrome de ativação macrofágica, que pode lembrar a linfohistocitose hemofagocítica. Os estudos sugerem que um agente infeccioso ative essa cascata inflamatória, causando a doença. Essa imagem aqui não consta no trabalho, mas serve para a gente lembrar os principais sinais e sintomas da doença de Kawasaki. Nessa aqui, nós temos a bulboconjuntivite. Cadê meu mouse? Aqui. A bulboconjuntivite não exudativa, os lábios hiperemiados, também tem hiperemia de orofaringe, as fissuras e a descamação dos lábios, a língua em framboesa, a linfadenopatia cervical, geralmente unilateral, o rash morbiliforme, né, maculopapular. Aqui também tem um estado emocional da criança, que é chorosa, irritadícia, os pés e as mãos, que são hiperemiados e edemaciados. A gente consegue ver aqui também o pezinho e a mãozinha da criança com edema e a descamação periungueal, que é bem característica desses casos de Kawasaki. O objetivo do trabalho foi, então, descrever a incidência e as características dos novos casos de apresentações Kawasaki-like, internados na Unidade Geral Pediátrica do Hospital Papa Giovanni, 23º, durante a epidemia de SARS-CoV-2. Chegando à metodologia, nós temos uma análise retrospectiva de prontuários entre 1º de janeiro de 2015 e 20 de abril de 2020. Os critérios para definir a doença Kawasaki-like seguiram a declaração científica da American Heart Association de 2017. Para casos clássicos, nós temos essa tabela aqui ao lado, em que você tem que basicamente ter febre acima de 5 dias, com 4 das 5 das principais características clínicas aqui listadas. Para os casos atípicos, seria febre acima de 5 dias, com 2 ou 3 dos critérios clínicos associados à imagem e laboratório compatível. A síndrome do choque da doença de Kawasaki foi definida como doença de Kawasaki mais hipotensão arterial sistólica, que por sua vez nós definimos, nós não, o autor do artigo, como diminuição acima de 20% da pressão arterial sistólica basal ou sinais de hipoperfusão periférica. O critério para síndrome de ativação macrofágica foi o da Pediatric Rheumatology International Trials Organization para artrite idiopática juvenil sistêmica. Então, os pacientes eles foram divididos em 2 grupos. O grupo 1, que a gente pode chamar de pré-surto de Covid, que foi entre 1º de janeiro de 2015, e o grupo até 17 de fevereiro de 2020, e o grupo 2, que foi durante o surto de Covid, que foi entre 18 de fevereiro de 2020 e 20 de abril de 2020. A pesquisa para infecção atual ou prévia foi realizada através de PCR, método quantitativo, o SWAB da orofaringe, e a sorologia, IgM e IgG, método qualitativo obtido através da amostra de sangue do paciente.
O risco de resistência para a terapia com imunoglobulina intravenosa foi avaliado pelo score de Kobayashi, de acordo com o estudo RACE. Todos os pacientes receberam imunoglobulina intravenosa 2 gramas quilo. Nessa estratificação de risco, foram divididos os pacientes com score de Kobayashi abaixo de 5, que receberam aspirina 50 a 80 miligramas quilo dia por 5 dias, e Kobayashi maior ou igual a 5, que receberam aspirina 30 miligramas quilo dia e metilprednisolona 2 miligramas quilo dia por 5 dias, seguido de um desmame da metil durante 2 semanas. Importante lembrar também que a aspirina foi mantida até 48 horas do término da febre e depois reduzida para 3 a 5 miligramas quilo dia por 8 semanas, dose antiagregante. Essa figura que a gente está vendo agora não está no trabalho também, mas serve para a gente conhecer um pouquinho mais o score de Kobayashi, que vai analisar algumas variáveis, como o sódio, os dias desde o início da apresentação da doença, os níveis de AST, neutrófilos, proteína C reativa, a idade do paciente e a contagem de plaquetas. Essa é a tabela 1, já adentrando nos resultados, né? Ela resume os pacientes do grupo 2 e a gente vai dar um zoom aqui na parte mais importante para a gente nessa tabela, que seria os testes, né, para a identificação da infecção. Como vocês podem ver nessa primeira fileira aqui, todo o PCR para outros patógenos respiratórios foram negativos, chegando já no PCR para o COVID, apenas 2 pacientes foram positivos. Já na sorologia, 8 pacientes tiveram IgG positivo, enquanto desses 8 pacientes, apenas 3 tiveram IgM positivo também. Tiveram contato com pacientes com caso suspeito ou confirmado, 5 dos pacientes. E destes pacientes, 3 tinham o cuidador com o PCR positivo para SARS-CoV-2. Essa é a tabela 2, que faz a comparação entre os grupos, é a tabela mais importante para a gente entender esse trabalho. Nós temos aqui o grupo 1, grupo pré-Covid, tinha um N de 19 pacientes, e o grupo 2, durante o surto de Covid, com 10 pacientes. O que é estatisticamente significante, a gente tem que estar de olho. Principalmente isso aqui, ó, a idade de aparecimento, de acometimento, é bem maior no grupo 2, grupo durante Covid, 7,5 anos, em comparação com 3 anos. Também teve níveis maiores de proteína C reativa e de ferretina, enquanto níveis menores de leucócitos, linfócitos, plaquetas e de sódio. A continuação dessa tabela também é interessante. Ela mostra que os pacientes do grupo 2, o grupo durante o Covid, eram mais graves. Essas pacientes tiveram, em 70% dos casos, um score de Kobayashi maior ou igual a 5. Isso é corroborado também por um número bem maior, né? 50% em relação a 0% aqui no grupo 1, de síndrome de ativação macrofágica e síndrome do choque de doença de Kawasaki. Além de 60% dos pacientes do grupo 2 também terem um eco anormal e também necessitarem de terapia corticosteroide adjuvante. Mas, em comparação, vocês podem ver aqui que 100% dos pacientes responderam ao tratamento no final. Continuando nos resultados, nós temos a figura A e a figura B. A figura A mostra a incidência de doença Kawasaki no período do estudo, e nos últimos 5 anos. Em azul, nós temos os casos não graves e em vermelho, os casos graves. E a gente consegue ver que tem um predomínio muito maior, uma incidência muito maior aqui de casos graves no período do surto do Covid. Já no gráfico B, ele quis colocar aqui para a gente ver a quantidade de pacientes atendidos por dia no serviço deles e como isso foi diminuindo desde o início do surto do Covid. Mas mesmo assim a gente consegue ver que esses pontinhos aqui, não sei se vocês conseguem ver na tela, são os casos que foram identificados de doença Kawasaki-like. Aí ele fez essa incidência corrigida, corrigiu a incidência de acordo com a quantidade de pacientes que foram atendidos. No grupo 1, essa incidência corrigida foi de 0,019%, já no grupo 2 foi de 3,5%. Chegando na discussão, a incidência que ele coloca aqui em pacientes com menos de 5 anos no Japão e nos Estados Unidos em 2010, no Japão foi de 239,6 a cada 100 mil,
Nos Estados Unidos foi de 20,8 a cada 100 mil, e no estudo em 1981 e 82, no Nordeste italiano, foi de 14,7 a cada 100 mil. Com isso, ele quer mostrar que existe uma variabilidade muito grande na incidência de doença de Kawasaki. Existe um predomínio maior de Kawasaki na Ásia, principalmente no Japão. Mas ele traz também que esse presente estudo relata um alto número de casos Kawasaki-like, com incidência de pelo menos 30 vezes maior que os últimos 5 anos, possuindo ainda um claro ponto de início após o primeiro caso de Covid na região. Essa foi a declaração dele lá. Essa aqui é a imagem da bandeira de Bérgamo com um brasão. Ele traz também que nos últimos 20 anos, vírus da família coronavírus foram sugeridos como possivelmente implicados na patogênese da doença de Kawasaki. Um dos exemplos que ele traz foi o do New Haven Coronavirus, HCOV-NH, identificado em New Haven, nos Estados Unidos. Nesse estudo, eles pegaram pacientes com doença de Kawasaki e um outro grupo de controle e identificaram por PCR esse New Haven Coronavirus em 8 dos pacientes com doença de Kawasaki e em apenas um do grupo controle. Mas isso gerou uma confusão muito grande, uma polêmica. Um outro estudo japonês fez uma análise retrospectiva e pegou todos os pacientes com doença de Kawasaki e outro grupo controle e testou para esse mesmo New Haven Coronavirus com PCR e não identificou em nenhum dos pacientes com doença de Kawasaki, mas em compensação encontrou em 4 dos pacientes do grupo controle. Aí depois o estudo vai além e argumenta que devido à natureza dessa doença, os testes sorológicos são mais confiáveis do que o PCR para detecção da infecção. Ele faz também um argumento que, por causa das diferenças clínicas e bioquímicas, os autores classificaram os pacientes como doença de Kawasaki-like. Do ponto de vista clínico, eles eram mais velhos, tinham envolvimento respiratório e gastrointestinal, sinais meningos e sinais de envolvimento cardiovascular. Do ponto de vista bioquímico, tinham leucopenia, com acentuada linfopenia, trombocitopenia, ferritina aumentada, assim como os marcadores de miocardite. Essas características, pessoal, também são compartilhadas pelos pacientes com Covid-19. E isso gera uma apresentação mais grave, com resistência à imunoglobulina e necessidade de corticoterapia adjuvante, além de evidência bioquímica de síndrome de ativação macrofágica e síndrome do choque da doença de Kawasaki. Dos 10 pacientes do grupo 2, 8 tinham anticorpos positivos contra o Covid-19. Os outros 2, eles podem ter tido resultado afetado por fatores, como, por exemplo, um foi testado logo após uma dose de imunoglobulina. Outro fator que pode estar envolvido seriam os falsos negativos. O teste da sorologia, possui uma sensibilidade de 95%, mais ou menos. Mas também é importante salientar que é possível que esses casos possam não estar relacionados com a pandemia. Só 2 dos pacientes eles possuíam o PCR, o SWAB positivo para a COVID. Isso, em conjunto com o IgG positivo, fala a favor de um início tardio da doença em relação à infecção primária. Trago em inglês, porque ele categoricamente afirma que todos esses resultados e considerações apoiam a hipótese que a resposta imune causada pelo Covid-19 é responsável pela doença Kawasaki-like em pacientes suscetíveis. Chegando no final, ele traz as limitações de estudo, como sendo uma série de casos relativamente pequena, que necessita de confirmação em grupos maiores. Ele sugere estudos genéticos para investigar a suscetibilidade dos pacientes desenvolvendo essa doença em relação ao efeito gatilho do SARS-CoV-2. Ele afirma reportar uma forte associação entre um surto de doença Kawasaki-like e a epidemia do Covid-19 em Bérgamo. Espera-se um surto também de doença Kawasaki-like em países afetados pelo SARS-CoV-2. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E vamos, então, aguardar que o Dr. Moacir nos ensine um pouquinho mais de metodologia científica e a parte estatística. Tá, muito obrigada, Pedro. Foi excelente a sua colocação, a sua apresentação. Acho que ficou bem claro para todos, o objetivo do trabalho, cada uma das sessões, como ela foi trabalhada. E você trouxe de uma forma bem interessante todos os pontos positivos que o trabalho traz para a gente. E agora nós vamos ver as inconsistências do trabalho, junto com o professor Moacir, o professor Dr. Moacir, no qual eu tive a honra e a oportunidade de conversar nesses últimos dias para comentar sobre o trabalho em si, discutir sobre essas inconsistências, e que agora ele vai colocar para vocês toda uma análise estatística mostrando, de fato, o que
foi muito bem colocado todo o ponto positivo, né, como eu falei que Pedro colocou, mas o que tem de consistência também nesse trabalho que a gente também deve avaliar, tá? Então, eu passo a palavra para o professor Dr. Moacir, para que ele possa trazer toda essa informação agora bem focada nas análises estatísticas para a gente. Alô? Tudo bem? Oi? Bem, boa Oi, noite tudo bem? a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite do professor Pedro Salerno e parabenizo a LCCV pelo trabalho excelente que vem desenvolvendo aí no centro de vocês. Parabenizar o Pedro Salerno Filho aí pela excelente apresentação, aclarou muito bem o trabalho, como ele foi realizado, a parte, digamos assim, clínica e médica do trabalho. E agradeço também a professora Manuela pela gentileza de estar aqui nos coordenando essa mesa junto com o professor Pedro. Bem, a minha função aqui será, na verdade, discutir com vocês os aspectos metodológicos e estatísticos desse trabalho, não exatamente a parte médica, que essa já foi bem explorada. A minha função será comentar os aspectos metodológicos e estatísticos. Então, eu vou pedir licença para projetar alguns slides. Estão vendo bem aí? Alô? Ainda não está projetando, não. Apareceu? Agora sim. Aqui já está aparecendo, só põe... Isso, perfeito, professor. Agora é. Deu? Deu, perfeito. Bem, vamos lá então. Então, novamente agradecendo a oportunidade desse contato com todo o grupo, nós vamos comentar o trabalho sobre o Covid-like, sobre o Kawasaki-like lá da Itália. Antes de tudo, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de recordar aqui o médico Philip Semmelweis. Muito oportuna a presença dele neste momento, porque ele foi o que propôs, digamos assim, a lavagem de mãos como um método de prevenção das infecções. Ele estava praticamente no esquecimento, mas quase 100 anos depois da morte dele, um outro pesquisador chamado Louis Ferdinand de Touche publicou uma tese em 1923, justamente sobre o trabalho de Philippe Semmelweis. O que fez o Philippe Semmelweis? Ele observou que na enfermaria que os médicos trabalhavam, na parte de obstetrícia, havia uma alta ocorrência de febre puerperal, né? Uma taxa de mortalidade vocês vejam aí, em 1844, de 8,2%. Chegou em 1846 a 11,4%. Mas, comparativamente, na enfermaria que era cuidada pelo serviço de enfermagem, vejo que a ocorrência era muito baixa. Enquanto a dele era 8, na enfermaria comandada pelas enfermeiras era 2,3%, 6,8% era 2%, 11,4% era 2,7%. Foi aí que, por observação, ele viu que na enfermaria comandada pelas enfermeiras, a limpeza era muito grande, né? Elas sempre lavavam as mãos, a roupa era bem asseada, enquanto a dos médicos daquele tempo era até elogioso tivesse maltratada, etc. Seria um indício até de que o médico teria mais função, mais atividade.
Com base nisso, ele recomendou que a lavagem de mãos seria obrigatória. E vejam o que aconteceu. Em 1848, de 11,4% caiu para 1,27%, se igualando a das enfermeiras, da enfermaria das enfermeiras, que era 1,33%. Então, nos tempos de hoje, se vê que ainda agora essa necessidade desse cuidado com a lavagem de mãos para conter a disseminação do Covid-19, que é o tema aqui da nossa pesquisa. Bom, por que falar de estatística? Por isso aqui, eu faço a pergunta a todos que estão nos ouvindo. Você lê? O que quer dizer você lê? Se nós formos pesquisar no PubMed, PubMed é a fonte maior de pesquisa na nossa área de biologia e medicina. O PubMed é um repositório de trabalhos científicos. Veja que nós temos atualizado para hoje 30 milhões de citações dentro do PubMed. É um número astronômico, né, se nós formos considerar. E se não lemos os trabalhos, o máximo que pudermos, seguramente ficaremos defasados, né? A Biblioteca Nacional de Medicina, nos Estados Unidos, ela estima que o volume de informação publicado ele está duplicando a cada 4 anos. Tá? A cada 4 anos, o volume de informação publicado em medicina, ele duplica, tá? A cada 4 anos. E quando se vai em busca dos trabalhos, nós nos deparamos com uma situação parecida com esta, né? Existem muitos tipos de método de realização de um trabalho. Então, você tem os estudos prospectivos, retrospectivos, observacionais, experimentais, coorte, contemporâneo, caso-controle, tudo isso parece que se mistura, né? E confunde, às vezes tira a nossa concentração do que realmente o trabalho representa. Mas isso é muito importante. Por quê? Porque para cada tipo de estudo que se deseja fazer, há um desenho específico. Você tem que fazer um estudo bem desenhado para que o resultado seja confiável. Vejam, mais ou menos 4,5 milhões de publicações médicas por ano. Isso é um número que, se não tivermos atento, não basta ficar parado para defasar, é só andar um pouquinho mais lento. Então, nós temos que nos acostumar a ler o trabalho, mas não ler de forma passiva, né? Assumindo tudo que os autores dizem. É claro que a maioria está correto, e informações boas nas revistas de ponta, mas mesmo nelas é preciso ter um olhar crítico, né? Se você realmente concorda ou se não tem alguma coisa que vá contra o que seria esperado na realidade. Existe uma escala nos trabalhos científicos. Veja aqui como se fosse subindo uma montanha, o pesquisador, lá na base são os casos chamados relato de caso, estudos experimentais em laboratório. Não que eles não valham para você tomar uma decisão, mas os trabalhos mais relevantes para se chegar na medicina baseada em evidência, que é o que comanda atualmente a nossa função, são os trabalhos que levam às meta-análises. As meta-análises é que mudam conduta realmente no mundo médico. Então, vejam, na base nós temos os relatos de caso, depois os estudos transversais, um pouco mais acima a série de casos, ou seja, o estudo caminha no tempo. Um pouquinho mais acima da série de casos, temos os estudos caso-controle, que são os verdadeiros estudos retrospectivos. Você tem a pessoa com a doença, que é o caso, e tem a pessoa com o controle, que não tem. Então, por exemplo, um tumor de pulmão contra um sem tumor no pulmão.
Você vai ver retrospectivamente quais eram os fatores que possam ter levado a esse câncer de pulmão. Acima deles, nós temos os estudos coorte prospectivos. Que são prospectivos? Os pacientes são acompanhados a partir de um ponto zero inicial, na linha do tempo, a linha normal do tempo, ou seja, eles vão à frente, acompanhando a linha normal do tempo. O retrospectivo, eu vou mostrar logo mais, a gente volta no tempo. Acima do coorte prospectivo, são os trabalhos de ensaios clínicos randomizados, duplo cego, placebo controlado. Esses são os estudos metodologicamente mais relevantes para que você, após uma meta-análise, chegue na medicina baseada em evidência. Então, vejam, existe uma escala e sempre que possível a gente deve procurar ler os que estão um pouquinho mais acima na escala, são os que dão mais informação no sentido de recomendar a conduta dali para frente. As meta-análises, elas são, como eu disse, o pico da montanha, né? Veja, nessa pirâmide aqui, a meta-análise está lá em cima. E ela só pode ser feita dentro de uma revisão sistemática. Por quê? A meta-análise é a análise da análise, ou seja, é uma junção de vários trabalhos chamados trabalhos primários, né, que já foram feitos, estão na literatura, que o pesquisador busca e junta as estatísticas e tira a meta-análise. Mas grande parte dos trabalhos não são meta-análise. Então, para se chegar numa meta-análise, você tem que ter os trabalhos randomizados, geralmente placebo controlado ou controlado com uma medicação controle diferente da que vai ser estudada. A progressão nessa área da estatística vem sendo vertiginosa e, falando em meta-análise, vejam, um livro bastante espesso e exclusivamente falando de introdução sobre a meta-análise. Então, realmente, esse avanço tem sido muito grande e obriga, digamos assim, ao estudante de medicina, de biologia, de enfermagem, de medicina, a que vá, mesmo que seja lentamente, tomando contato com o desenvolvimento da estatística, para que ele possa interpretar realmente o trabalho. E mais do que isso, ele próprio vai passar pela fase, eventualmente, de um mestrado, de um doutorado, futuramente uma livre docência, um concurso de professor, e ele tem, obviamente, que estar acostumado com a estatística, não pode simplesmente levar para o estaticista fazer as avaliações e ele ficar na passividade. Tem que conhecer para poder entender e poder aplicar esse conhecimento. Então, vamos entrar realmente no trabalho de hoje, que o Pedro já apresentou muito bem, e seria essa ruptura, esse aparecimento de doença Kawasaki-like do tipo grave, no epicentro italiano, e ele diz aqui que será um estudo coorte observacional. Então, quando a gente tem em mãos um trabalho, temos que ir dividindo em pequenas partes e analisando gradativamente, e assim nós chegamos ao final com uma conclusão, se tem informação relevante ali ou não. Então, eu dividi aqui, começando em título e fonte. O que nós vemos aqui no título? O título diz o que vai ser feito? O título me parece bom. Ele está dizendo que houve uma ruptura, uma expansão da doença Kawasaki-like. Ele diz onde foi no epicentro italiano, onde está ocorrendo a epidemia do SARS-CoV-2 em grande intensidade, como nós temos acompanhado, e diz que vai ser um estudo coorte observacional. Onde foi publicado? Foi publicado numa revista chamada Lancet. Vejam que é uma revista, a gente chama revista de ponta, uma revista de alto impacto. O impacto da revista Lancet
Agora, 2019 e 2020, é 43,380. É um número muito alto. A maioria das revistas fica abaixo de 3, a grande maioria é abaixo de 3 de impacto. Ou seja, o impacto diz quantas pessoas estão lendo os trabalhos publicados no Lancet e citando esses trabalhos, né? Então, conseguir publicar um trabalho no Lancet é um ganho enorme, é uma grande vitória, porque é certeza que o trabalho vai ser muito lido e quase certo que vai ser bastante divulgado. Vejo que essa revista ela começou em 1823, nós já estamos em 2023 praticamente, então quase 200 anos de evolução. Então, uma revista, quanto ao impacto, não deixa dúvida, quanto à importância. Então, o título fala o que vai ser feito, a revista é muito boa, então vamos adiante. Só para reforçar aqui o que é como é calculado o impacto. O impacto é sempre calculado em relação às citações e quantas publicações foram feitas com esses trabalhos que foram citados. Então, aqui o fator de impacto para 2015 seria quantas citações aparecem em outros trabalhos dessa revista que foi utilizada e quantas publicações haviam na revista de 2013 a 2014. Então, vejo que para conseguir aquele 40, é muito relevante isso. Vejo que aqui o Lancet, nessa revisão do ano passado, ele estava em 6º lugar em todas as revistas de impacto. Vejam que a maior aqui, essa de câncer, é 153, mas logo começa a baixar e depois a grande maioria está lá de 3 para baixo. Bom, a revista é boa, o título está adequado. O que os autores se propõem? Eles querem estudar esse outbreak da doença Kawasaki-like e avaliar a incidência e as características clínicas dos pacientes que eles diagnosticaram. Então, sempre a gente tem que ver na introdução ou na metodologia do trabalho o que o autor quer, qual é o objetivo dele, qual a função da pesquisa. A pesquisa aqui é avaliar esse outbreak, se realmente aconteceu, essa erupção, esse grande aumento de casos, e avaliar qual foi a incidência e o quadro clínico, as repercussões clínicas dessas doenças. Então, é isso que nós temos que nos atentar se ele faz isso realmente no trabalho. Um pouquinho de revisão sobre a metodologia. Ele fala que fez um coorte. Né? O que é um coorte? Coorte é um grupo de pacientes que vai ser acompanhado. A grande maioria dos coortes são prospectivos, eles andam na direção lógica do tempo. Mas podemos ter também um coorte retrospectivo. Né? Eu vou explicar já a diferença. O coorte prospectivo, que anda na direção normal do tempo, então do presente para o futuro, ele é também chamado coorte contemporâneo. O pesquisador faz o desenho do estudo, calcula o tamanho de amostra, randomiza geralmente um grupo de estudo que vai ser submetido a algum procedimento e um grupo controle que vai ficar com o tratamento convencional. Né? Esse coorte ele é acompanhado da causa, você tem que ter uma causa no presente e vai buscar um efeito lá no futuro. Por exemplo, fumante e não fumante, agora no presente. Será que vão ter mais problemas pulmonares daqui 5, 10 anos? Então, você acompanha o grupo de fumante, o grupo de não fumante, e vai ver o efeito lá no futuro. Pessoas com colesterol elevado e colesterol normal. Será que depois de algum tempo vão apresentar mais infartos, ou AVC, ou problema isquêmico de membros inferiores?
os que tiverem o colesterol elevado, os que tiverem hipertensão, os que forem fumantes, os que forem sedentários. Então, trabalho prospectivo, você sai da causa e vai buscar um efeito. Esse é o jeito de saber se o trabalho é prospectivo ou não. Eu tenho uma causa, um fator de risco aqui no presente e vou buscar um efeito lá no futuro. São necessárias, no mínimo, 2 observações. Uma observação agora, na fase inicial, como estão os pacientes e os controles. Os pacientes, não, os que têm fator de risco e os que não têm o fator de risco. E lá no final, como aconteceu ou não o evento. O estudo retrospectivo, guarde bem isso, o estudo retrospectivo não é levantar prontuário. Eu posso estar fazendo um trabalho, levantando, revendo prontuários e o estudo ser prospectivo. Então, como é que eu sei quando realmente é retrospectivo? O estudo retrospectivo, ele tem essa outra denominação. Ele é caso-controle ou também caso-não-caso. O que quer dizer isso? No estudo retrospectivo, o evento já aconteceu. Então, já houve o câncer, já houve a trombose, já houve o infarto, já houve a morte, já houve o sangramento. Então, o evento já aconteceu. O grupo caso já teve o evento e o grupo controle não teve o evento. Então, eu parto do evento ou não evento e retrocedo o trabalho em busca da causa no passado. E vejam que curioso, necessita de uma única avaliação. Por exemplo, se eu vou querer saber se em pacientes com tumores de pulmão ou sem tumor, se eles fumavam ou não no passado. Então, o paciente diz fumava ou não fumava e pronto. Você não tem mais necessidade de ir acompanhando, porque o evento, o efeito já aconteceu. Então, estudo retrospectivo se vê o paciente uma vez só, uma pergunta só é feita, para o caso e para o não caso. Como é que eu estudo os casos cohort? Então, eu vou ter que ter aquela amostra da população, né? Calcula-se o tamanho da amostra, existe uma metodologia. Um grupo vai ser o chamado estudo, que vai ser o exposto ao fator de risco, o controle é o não exposto. E, é claro, o grupo exposto pode ter o desfecho ou não ter o desfecho, assim como o não exposto pode ter o desfecho ou não ter o desfecho. Sempre se cria essa tabela chamada tabela 2x2 ou tabela de contingência, em que na primeira linha, por padrão, vai o exposto, na segunda linha, o não exposto. Ou seja, aqui tem o fator de risco, aqui não tem o fator de risco. E na primeira coluna, os que ocorre o desfecho, na segunda coluna, os que não ocorre o desfecho. Então, por exemplo, colesterol alto, teve infarto. Colesterol alto, não teve infarto, casinha B. Colesterol normal, mas teve infarto, casinha C. Colesterol normal, mas não teve infarto, casinha D. Tem que ser nesse formato, porque é assim que se calcula risco relativo, odds rate, todas as outras fórmulas de risco, que é a característica do trabalho prospectivo é o risco. Guardem isso. No retrospectivo é a chance. Existe uma diferença entre risco e chance. E uma maneira de avaliar o efeito do trabalho é o cálculo do chamado risco absoluto e o risco relativo. O risco absoluto é a quantidade de eventos que ocorrem no grupo exposto pelo total que estava exposto. Então, se fosse colesterol elevado, qual é o risco absoluto de um paciente com colesterol elevado ter o desfecho infarto agudo do miocárdio? É a quantidade de casos na casinha A, ou seja, colesterol alto que tiver infarto, dividido pelo total, A mais B. Qual é o cálculo do risco absoluto do não exposto? O total que tiver infarto, casinha C, dividido pelo total C mais D. Isso é risco. Tá?
Então, o risco absoluto do exposto é A sobre A mais B, o risco absoluto do não exposto é C sobre C mais D. Mas o que é bem importante é saber o risco relativo, quanto que houve de ganho no seu tratamento. Tá? Geralmente, você quer reduzir complicações. A fórmula do risco relativo é o risco absoluto do exposto, que era A sobre A mais B, dividido pelo risco absoluto do não exposto, ou seja, C sobre C mais D. O valor isolado também merece uma crítica. Quando vocês virem, e como ele menciona aqui nesse trabalho, intervalo de confiança, intervalo de confiança é o que te dá a certeza se o risco relativo ou se a odds ratio realmente são significantes. Então, alguns dois exemplos bem típicos. Veja um risco relativo 2,3, quer dizer que a taxa de eventos, por exemplo, morte, no grupo de estudo, em relação à taxa de morte no grupo controle, foi 2,3, aqui no primeiro exemplo. Ou seja, houve um aumento de 1,3 vezes, porque o 1 é o denominador, ele já é descontado. Então, 2,3 quer dizer que houve um aumento de 1,3 vezes. Mas foi significante? Aí eu vou no intervalo de confiança. O intervalo de confiança não pode conter o número 1 dentro dele. Então, aqui não contém. Então, foi de 1,4, ou seja, um aumento de 40% no risco, até 3,7, ou seja, um aumento de 270% no risco. Conclusão, o número 1 não está aqui no meio, então houve sim um aumento do risco relativo de 1,3 vezes, ou 130%. O aumento foi significante. No caso de ser uma redução do risco, então morre menos, por exemplo, ficou 0,7. 0,7 houve uma redução de 30%, mas foi significante? Vou no intervalo de confiança. O intervalo de confiança vai de 0,4 a 0,8. O número 1 não está aqui no intervalo de confiança. Conclusão, houve sim uma redução significante do risco de 30%. Os mesmos números, vejam, 2,3 e 0,7, deixam de ser significantes se o intervalo de confiança contiver o número 1 ali dentro dele. Então, no caso aqui, foi de 0,7 a 3,5. O número 1 está aqui nesse intervalo. Conclusão, não importa que deu 2,3, essa diferença é não significante. Então, vejam que tem que saber o que é um intervalo de confiança. O intervalo de confiança te diz quanto que você acredita ou confia, como o nome diz, nesse valor. Não pode ter o número 1 contido no intervalo de confiança. Algumas vezes, você não tem como fazer um grupo controle, né? Este caso que nós estudamos hoje, ele não tem um grupo controle. Ele seguiu os pacientes que foram atacados pelo COVID agora nessa fase atual da pandemia, e o grupo que teve o Kawasaki-like, mas a informação dos 5 anos anteriores é histórica, não houve um segmento da causa em busca do efeito, né? Será que o coronavírus causa realmente o Kawasaki? Ele não foi acompanhar isso, ele faz uma que possa ter uma associação, mas não houve um grupo controle. Então, na verdade, ele acompanhou uma série de casos, né, nesses de fevereiro em diante, e foi retrospectivamente buscar como eram os valores no passado. Nos estudos série de casos como esse, realmente sempre precisa também, no mínimo, 2 avaliações. Estudos prospectivos sempre precisam de 2 avaliações, uma no começo, como é que a pessoa estava, e acompanhando o que foi acontecendo ao longo do tempo.
Aí, no trabalho, ele mostra o que aconteceu com os 10 casos ao longo dos 2 meses de acompanhamento. Tem que se cuidar com os chamados estudos transversais. Os estudos transversais, eles não andam no tempo, eles são parados. Então, sempre que houver acompanhamento, ou foi da causa em busca do efeito, que é prospectivo, ou foi do efeito em busca da causa, que é retrospectivo, eles andam no tempo. O estudo transversal é parado no tempo. Então, é feita uma única avaliação, geralmente são estudos de prevalência, a temporalidade é instantânea, vale para aquele momento do estudo, né? E, então, no caso o título está adequado, sabemos o que ele quer fazer. Doutor, o senhor estava mutado. Pode voltar um tiquinho. O senhor estava com o mute ligado. Pode voltar um tiquinho a explicação, por favor? O senhor tinha mutado novamente. Eu desmutei o senhor. Posso falar? Como assim? Pronto, pode Oi? falar. Agora está falando. Veja o ponto que eu devo voltar. Aí. Este? Pode passar um. Eu acho que é nesse daí, não? Esse agora. Eu acho que é esse aí. Esse aqui. Esse aí, sim. Então, obrigado. Controle para mim aí, Pedro, por favor. Então, o estudo transversal, um estudo parado no tempo, sempre que o estudo não caminha nem da causa em busca da consequência, nem da consequência em busca da causa, ele é chamado estudo transversal. É feita uma única avaliação, né? E geralmente são os estudos de prevalência. O pesquisador está ali no presente e vê o que está acontecendo em termos de prevalência de um determinado evento. Bom, o método. Vejam, todos os pacientes diagnosticados com a doença Kawasaki-like no nosso centro, nos últimos 5 anos, foram divididos de acordo com a presença sintomática antes, que é o grupo 1, ou após o grupo 2, do começo do SARS-CoV epidemic. Então, a ideia inicial não era ir buscar lá os dos 5 anos atrás. Ele viu que começou a acontecer uma quantidade grande de Kawasaki-like junto com o SARS-CoV-2, e aí teve a ideia de avaliar se realmente, o que estava realmente acontecendo. Seria assim um outbreak? Aí que ele foi buscar os dados históricos lá do grupo de 5 anos. Então, é nisso que nós vamos ter que focar. Isso aqui realmente me dá informação sobre a incidência, que é o que ele estava querendo ver? Veja, o pesquisador ele pode adotar uma posição passiva, quando ele só observa o que está acontecendo, ou uma posição ativa, quando ele intervém. Neste caso, os pesquisadores adotaram um posicionamento passivo. Eles não foram, eles especificamente, tratar os casos do Kawasaki, eles não acompanharam um dos autores acompanhou para ver tirar os dados do arquivo e teve a assessoria de outros ajudantes, mas a ideia inicial não foi acompanhar os casos de Kawasaki. Os Kawasaki foram acontecendo e quando chamou a atenção, eles foram observar o que estava acontecendo. Não houve uma ideia de medicar diferente, de um grupo toma um remédio, outro não toma. Então, o estudo foi observacional, não houve intervenção do pesquisador. Então, realmente, esse estudo, ele pegou a causa, ele estimou que foi a causa
o aparecimento do Kawasaki-like, de alta gravidade, e foi acompanhando esse tempo e vendo os efeitos que foram acontecendo, a insuficiência cardíaca, o comprometimento laboratorial e assim por diante. E com isso ele quis ver se a incidência tinha sido aumentada ou não. Bom, andou no tempo o trabalho? Sim, andou no tempo. Ele andou do presente em direção ao futuro, então ele anota lá o dia da internação de cada caso e foi acompanhando ao longo do tempo o que foi acontecendo no comprometimento dos órgãos, coração, pulmão, intestino e o comprometimento laboratorial. Então, andou no tempo, foi um estudo longitudinal, seguiu a lógica natural do tempo, foi do presente para o futuro. Foi prospectivo contemporâneo. Então, ele estava na época do trabalho acompanhando. Então, foi um estudo longitudinal, prospectivo contemporâneo e observacional. Qual foi a finalidade do trabalho? Avaliar o prognóstico. O que acontece com esses casos que têm a doença Kawasaki-like de alta gravidade? Agora, o mais importante, os resultados. Ele atingiu os resultados que se propunha? Eu destaquei 2 pontos apenas aqui. Veja, ele teve, avaliando o arquivo dos últimos 5 anos, tinham acontecido 19 casos, que ele chamou de grupo 1. E em um mês, né, apesar dele falar 2 meses no texto, mas realmente do primeiro caso até o último, todos ocorreram dentro de um mês, que foi o grupo 2, ocorreram 10 casos. A idade das crianças era 3, mais ou menos 2,5 anos. O que quer dizer esse mais ou menos? Sempre que a gente vê um valor, que é a média, e tem o mais ou menos, e vem um outro valor, esse outro valor é o desvio padrão. Então, isso aqui quer dizer que as crianças tinham uma idade média de 3 anos e, para mais ou para menos, 2,5 anos. Então, de meio ano até 5,5 anos. Mas vejam, outra coisa que é importante saber, um desvio padrão, como é o caso aqui, quer dizer que engloba 68% da sua amostra. Então, de meio ano até 5,5 anos, ele tem 68% dos 19 casos. Então, ainda sobrou 16% com menos de meio ano e 16% com mais de 5,5 anos. No outro grupo, a idade média foi 7,5 anos, um desvio padrão de 3,5 anos. Da mesma forma, isso engloba 68% da sua amostra. Isso quer dizer que 68% dos 10 casos, então, digamos, 7 casos, tinham de 4 anos a 11 anos. Né? O desvio padrão é importante para você ter uma ideia da distribuição da sua amostra. Uma amostra é homogênea quando ela está perto de 10%, o desvio padrão fica nos 10% da média. Aqui, 10% de 7,5 seria 0,75, e 10% do 3 seria 0,3. Então, a gente já vê que é uma amostra de idades bem variadas, né? De bem baixinho até relativamente alto. Mesmo assim, ele conseguiu uma diferença estatística, mas é uma coisa que se tem que ter em mente, que o desvio padrão muito grande, às vezes não permite que você faça cálculo com o uso da média, teria que usar a mediana. Eu vou explicar já para vocês. Então, quando a gente analisa o trabalho e vê a análise estatística que ele descreve, a análise estatística no papel aqui está muito boa. Ele diz que vai fazer teste T de student compara a média de um grupo com a média de outro. Ele serve para variáveis quantitativas contínuas, ou seja, números verdadeiros que permitam fração, assim, 2,5, 3,5, 7,5. Então, permite fração
e que tenha distribuição gaussiana, tem que ter aquela curva de distribuição em sino, para poder fazer cálculo do desvio padrão. O teste do Q² é usado para variáveis qualitativas ou categóricas. Então, sexo, tipo sanguíneo, coisas que são nominais, que não são medidas assim quantitativamente. E o teste de Fisher também serve para isso, quando o Q² tiver alguma contraindicação. Então, ele diz certo que foi fazer o teste T, o teste Q², o teste Fisher, quando apropriado na análise estatística. Para comparar, olha o que eu disse. Variáveis contínuas, então é o teste T, são números verdadeiros que permitem fração. Ou variáveis categóricas, que são variáveis qualitativas ou nominais. O valor de P menor ou igual a menor que 0,05 foi escolhido como o cutoff, ou seja, como um divisor para a significância. Então, sempre que o valor de P fosse menor que 0,05, a conclusão é que havia diferença significante entre os grupos. Aqui só para vocês terem a ideia visual, que eu falei da média do desvio padrão, tá vendo? Então, quando falou ali 7,5 mais ou menos 3,5, 7,5 está aqui, menos 3,5 lá, mais 3,5 aqui. Isso só engloba 68% da sua amostra. Para englobar 99%, são 3 desvios padrão. Entendeu? Então, teria que somar o 3,5 mais 3,5 mais 3,5, e aí seria a amostra total. Então, para pegar 99% se a amostra for muito, se o desvio padrão for muito grande, fica quase que absurdo. Pessoa de 0 anos a 50, às vezes acontece isso. O Q² é uma fórmula bem simples, é o que foi observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado. É uma fórmula muito útil, é fácil de fazer em qualquer calculadorazinho, o Excel faz tudo. E quanto maior a diferença entre o resultado observado e o esperado, então ali no caso, se eu for comparar 7,5 com 3,5 para ver se eram iguais, então quanto foi observado, quanto era o esperado, se fossem iguais, eleva ao quadrado, divide pelo esperado. Se esse número for maior que 3,84, o P já é menor que 0,05. Então, é um teste muito fácil de fazer, muito útil. Só que ele tem algumas restrições. Você não pode fazer se a sua amostra é menor ou igual a 20, ou se alguma frequência daquela casinha de 4 for menor que 5, alguma frequência esperada, não a calculada. Então, quando a amostra é pequena, então 10 casos é muito pouco, né? Para você correr o risco do Q², que já fica uma observação que talvez não, o Q² você teria pouco recurso para ele, com uma amostra de 10 casos, 19 casos, porque a taxa de eventos vai ser muito baixa, provavelmente abaixo de 5. Nesses casos, quando a amostra é pequena, ou sempre quando a amostra for de qualquer tamanho, você pode usar o teste de Fisher, que ele tem a mesma ideia do Q², que é calcular a diferença entre grupos, que são variáveis qualitativas. É montado da mesma forma, o grupo de estudo, que se teve o evento ou não, o grupo controle, se teve evento ou não, né? Só que a fórmula dele é muito complexa, é fatorial, tá vendo? É A mais B fatorial. Então, se aqui fosse 20, é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, até 20, fatorial de 20. Então, quanto maior o número, mais difícil de fazer. Então, sem computador fica praticamente impossível. Mas é um teste muito útil e todos os softwares de estatística têm isso aí muito fácil. E sempre olhar no valor do P. Sempre que o P for menor que 0,05, eu tenho que concluir. Existe diferença entre os grupos. Por quê? Quando o valor é maior que 0,05, isso quer dizer que não há diferença entre os grupos. Então, veja aqui nesses exemplos, um P de 1, 1 é 100%. Então, se eu falar que há diferença, eu erro 100%. Impossível correr esse risco.
Se eu falar que 0,46 é diferente significantemente, eu estou errando 46%. Aqui não, aqui eu estou errando nesse 0,022, só errando 2,2%. Aqui eu concluiria, existe diferença entre os grupos. Aqui eu também concluiria, existe diferença. 0,049, está 4,9%. Existe diferença. 0,051, 5,1%. Não há diferença. Ah, mas está muito perto, mas não tem jeito, né? Se tem o limite de 0,05, que é o 5%, abaixo de 0,05 é significante, acima não é. Então, a dica para isso é o seguinte: como é que eu digo se tem diferença estatisticamente significante? Se o valor do P em porcentagem for inferior ao erro alfa, o erro alfa é sempre que a gente corre 5%. Então, sempre que o P for menor que 0,05, que é 5%, devo rejeitar a hipótese H0, ou seja, há diferença entre os grupos. A hipótese H0 diz que não há diferença, um grupo é igual ao outro. No nosso trabalho, ele comparou o grupo 1, que foi até fevereiro de 2020, reviews prontuários, com o grupo 2, que foi março-abril de 2020. 19 casos contra 10 casos. O que eu chamaria atenção aí? Veja que no grupo de homens, comparação de homens contra mulheres, ele diz que foi não avaliável. Vocês concordariam que é não avaliável? Veja, eu tenho valores abaixo de 5 na casinha, mas o total é maior que 20. 15 mais 7, 22, mais 7, 29. Eu tenho 29 casos, então é maior que 20, eu poderia usar. Mas ele talvez não tenha usado o Q quadrado porque tem um valor aqui baixo. O esperado seria talvez abaixo de 5. Ele colocou como não avaliável, mas o teste de Fisher poderia ter sido feito. Daria para saber se tem mais mulheres do que homens, porque aqui aparenta que tenha, porque no grupo 1 tem 12 mulheres para 7 homens, e no grupo 2 inverte, né? Tem menos mulheres do que homens. Será que o sexo tem alguma diferença nesse problema? Alguma coisa genética, hormonal? Não dá para, ele não fez o cálculo, deixou como não avaliável. E outra coisa importante, cuidado com isso aqui. Vejam que deu uma diferença significante, muito abaixo de 0,05, muito abaixo de 0,05. Mas ele estudou aqui contagem de glóbulos brancos, contagem de linfócitos. Ele fez média e, entre parênteses, é o desvio padrão. Então, ele fala isso na legenda, que usou média e desvio padrão quando era uma variável quantitativa e usou quantidade e porcentagem, como aqui na Kawasaki incompleto, quando era uma variável qualitativa. Mas ele poderia fazer média e desvio padrão aqui. Contagem de glóbulos brancos é um número, por exemplo, 10 mil glóbulos brancos é o dobro de 5 mil? Sim, é um número. Mas existe fracionamento? Ele não. A segunda regra seria ver, é um número verdadeiro? Sim, é um número verdadeiro. Ele permite fracionamento? Não, não permite. Você não tem um glóbulo branco e meio, 1000 glóbulos, 25, ele só vai de 1, 2, 3, 4. Então, ele não permite fração. Não permitindo fração, não pode fazer média. Teria que ter usado o teste Mann-Whitney, né, para comparar medianas, por exemplo. Aqui também linfócitos, é um número, colocou uma quantidade fixa, quantidade com desvio padrão. O linfócito não é fracionário, né? Assim como o neutrófilo também não é. Então, tem várias variáveis que não poderia ter feito média. É quase certo que vai dar diferença no outro método também, mas corre um risco de que às vezes não dê. Entendeu? Outra coisa, vejam a diferença do sódio. 0,0011, ou seja, o P bem baixinho,
bem abaixo de 0,05. Então, há diferença entre os grupos, mas tomem também cuidado. Diferença clínica para diferença estatística. Deu uma diferença estatística grande, mas veja a diferença clínica. Aqui, 130,8, mais ou menos 3,9. Muitas pessoas desse grupo cruzam com as pessoas deles. Entendeu? Então, apesar do grupo como um todo ter dado diferença, tem sempre que a gente sempre tem que valorizar também relevância clínica, né? 134 de sódio para 131 deu relevância estatística, mas muitos desse grupo 2 aqui estão dentro do grupo 1 também. Então, sempre lembre também de separar relevância clínica de relevância estatística. E a prevalência e a incidência, que é a parte que eu considero mais importante aqui, porque ele falou que aumentou 30 vezes, né, a incidência. Eu trago aqui um exemplo do que é prevalência e o que é incidência. Isso tem que separar muito bem. A prevalência só se faz em estudos transversais, né? É o número de casos que acontece dividido pelo total da sua amostra. Então, nesse trabalho paralelo que eu trago aqui, eles analisaram 398 mil nascimentos, 3.240 tinham cardiopatia congênita. Isso deu uma prevalência de 81,4 para 10 mil. Por que para 10 mil se ele estudou 398 mil? Porque essa é a regra, geralmente se faz. Quantos casos por 10 mil, por 100 mil, por milhão? Né? Então, veja aqui, ele teve a fórmula da prevalência é número de casos sobre a população estudada, ou a amostra estudada. 3.240 dividido por 398 mil, dá 0,00814. Em porcentagem, anda duas casas, 0,814%. Mas a definição de prevalência é número de casos por mil, por 10 mil, por milhão. Sempre é um número redondo assim. Então, transformando por mil, se por cento é 0,814, por mil daria 8,14, por 10 mil, então, a prevalência, o jeito certo de falar aí, seria 81,4 casos por 10 mil. E incidência, o que é incidência? Incidência tem que ter o fator tempo, não esqueçam disso. Então, é número de casos por um valor fixo, por 10 mil, por 100 mil, por milhão, por ano, por mês, entendeu? Por dia, que seja, a maioria por ano. Não pode deixar de falar o fator tempo. Então, nesse caso, aí qual seria a incidência daquele trabalho? Eles acompanharam de 1998 a 2005, 8 anos, 3.240 casos, em 398 mil da amostra. Se eu quiser saber em 100 mil é X, dá 814 casos em 8 anos, divido por 8, que eu quero saber por ano. Então, a incidência foi 101,7 casos por 100 mil habitantes, ou internações, ou o que for, por ano. Então, incidência tem que ser dessa forma. Alguns exemplos de literatura, veja, número de pacientes em milhares por ano. Isso aqui é incidência, como ela foi se comportando nesse trabalho. Outros exemplos, incidência anual por 100 mil. Olha como se comporta. Está vendo? No presente estudo, que foi feito em Bergamo, lá na Itália, ele não dá a população sob risco. Ele só diz que houve 10 casos e 19 casos. Mas em quantas pessoas? Podia ser o contrário. 10 casos em 1.000 e o outro tem 19 em 30 mil. Aí daria o contrário, né? Ou vice-versa. 19 casos em 1.000 e 10 casos em 20 mil. Se você não tem a população sob risco, não dá para calcular a incidência, né? A gente poderia calcular, sabendo a população de Bergamo, indo lá no Google, eles têm 120 mil pessoas em 2017, e pelo gráfico aqui vê que não há uma mudança, então eu poderia calcular
10 casos e 19 casos em 120 mil pessoas, ou fazer para a Itália toda, 60 milhões de habitantes, mas sem a população sob risco não dá para calcular a incidência. Ele apresenta gráficos também, apresenta gráfico de forma certa, porque apresentou em colunas, aqui é um exemplo, quando for gráfico de colunas ou de barras, a gente tem que, isso serve para variáveis qualitativas, né? Então, colunas ou barras, e quando não houver, quando for um número verdadeiro, então a gente junta as barras. Então, isso aqui dá uma ideia de sequência de tempo, sequência de tamanho. Veja que quando é variável qualitativa, as barras são separadas. E quando anda no tempo, as barras são juntas. E gráfico de linha só serve para acompanhar tempo. Então, aqui, vê a variação de quantidade de lixo, tipo de lixo na praia, não pode usar linha, porque essa aqui é uma variável qualitativa, não é tempo, não pode usar linha. Aqui sim, como foi a temperatura ao longo dos dias da semana. Podia ser também um gráfico de torta, mas o gráfico de torta, quando tem muita variável, ele confunde, fica difícil de analisar. Vejam desse trabalho aqui, ele usou gráfico de colunas, e aqui parece que é buraco, na verdade é zero, né? Teve tantos casos, depois zero, depois cada trimestre aqui, depois 2016. Então, ele usou certo, é o gráfico certo, em termos de formato aqui, mas o título dele não está certo, fala número de casos, ele está dizendo que é incidência, né? Número de casos, que está escrito número de pacientes. O tipo de gráfico está certo, mas o título não. O título diz incidência da doença Kawasaki no estudo, e não foi, isso não é incidência. Teria que ter número de casos por 100 mil, por milhão, o que seja, por tempo. Apesar de que ele diz que fez uma correção ali, mas a correção não usou, ele não fala que é por ano ou por mês, ou que seja. Bom, que já falei. E a conclusão final. Ele conclui lá que no último mês nós encontramos um aumento de 30 vezes na incidência da doença Kawasaki. Eu considero questionável essa afirmação, porque se você não tiver número de pessoas sob risco, não dá para calcular a incidência, como ele está falando. Terminando aqui, dizer que a estatística é importante, mas às vezes ela não tem como ser usada. Esse trabalho aqui é um trabalho muito interessante, publicado no British Medical Journal, para mostrar que, às vezes, o bom senso é o que deve predominar, que eu acho que é até o mais certo. Aqui ele estava propondo um experimento teórico de ver se paraquedas realmente é bom para evitar morte quando pula do avião. A brincadeira é que ele não conseguiu o grupo controle para pular sem o paraquedas. Eu finalizo dizendo que a estatística é importante, mas você tem que valorizar a arte também da medicina, né? Valorizar a relevância clínica e não só a relevância estatística. A técnica é importante, o número é importante, ajuda no tratamento, no diagnóstico, na avaliação da conclusão, mas nunca pode ser sozinho. Sempre a arte, o bom senso, o equilíbrio, né? Para você saber julgar o que você está vendo. Era isso que eu tinha para falar, e agora tem as respostas da revisão. Pedro. Ok. Bom, pessoal, eu acho que foi uma aula e tanto de estatística. Veja como o professor Moacir começou, dizendo o impacto que essa revista tem, a importância do assunto atualmente. E quando você lê o trabalho, passa em revista ao trabalho, você acha, poxa, então, no período de Covid, eu tenho um aumento de 30 vezes de Kawasaki lá. E não é isso.
pelo que nós acabamos de ver, não é isso que a gente pode chegar a essa conclusão. Então, vê a importância de nós entendermos o quanto a gente, às vezes, acha, não, estou lendo um artigo do New England, que tem um impacto importante, esse artigo define tal coisa, e quando você vai fazer o estudo estatístico, encontra esses erros, né? Então, é importante a gente não ter esse final da apresentação do professor Moacir, foi fantástico. A gente nunca deve separar, né, a clínica que você encontrou nos pacientes dos números. Os números são frios. Os números eles são muito duros, né? E quando você está fazendo uma pesquisa, a primeira coisa que o estatístico pergunta para você é: qual é o seu objetivo? O que você quer com esses números? Por quê? Porque para ele fazer a análise estatística, como o professor mostrou, ele precisa entender o que você quer chegar. Qual é o seu objetivo? Porque existem 1000 maneiras de você trabalhar os números para chegar na sua resposta. E que muitas vezes não é a correta, que é o que eles chamam trabalhar os números. Em inglês eles falam muito de cooking the data, ou seja, cozinhar os números. E você faz cada teste, força para você chegar na conclusão que você quer. E muitas vezes, não é o caso do professor Moacir, mas o estatístico ele não conhece a medicina. Ele não sabe do fundamento da sua pesquisa. Ele é um estatístico, ele analisa número. Então, é muito importante, quando você estiver fazendo um trabalho, você passar claramente o objetivo, qual foi a metodologia que você empregou e aonde você quer chegar. E aí ele vai fazer a análise estatística correta para te dizer o resultado. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E não ficar assustado, não, poxa, esse trabalho foi publicado numa revista de alto impacto, então é tudo verdade. Não, calma. E como o professor mostrou aí, né? Hoje na PubMed são milhares, milhões de trabalhos que estão lá. E nós vamos encontrar trabalhos muito bons, mas também vamos encontrar trabalhos com problemas seríssimos, né? Que passa por uma revisão, passa por um crivo que considera e é publicado. Então, acho que, basicamente, eu acho que é importante a gente agora responder, né, aquelas perguntas que foram feitas inicialmente, que foi o pré-teste, para a gente agora encontrar o pós-teste. Enquanto isso, fica aberto aí no bate-papo, para quem gostaria de fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta. Esta aula foi toda gravada, ela vai estar no YouTube. Então, para aqueles que tiveram uma dificuldade para acompanhar, pode voltar, isso vai estar nos slides, para rever com maior detalhes e tudo. Então, fique tranquilos. Estatística é esse primeiro contato, é isso mesmo. Dúvidas vão surgir quando vocês forem ler o trabalho. Eu tenho certeza que depois de hoje vocês já vão ter um olhar crítico. Mesmo que vocês não consigam fazer esses cálculos todos que o professor Moacir fez, mas você já vai olhar de uma modo diferente. Opa, como é que é esse negócio aqui que está um desvio padrão tão grande e ele está dando que tem significância? Então, no estudo aí de Lúcio Verdoni, colaboradores, são encontradas várias considerações que merecem uma avaliação crítica metodológica. Após a avaliação atenta, assinale a resposta correta. Então, o título diz que foi um estudo de coorte observacional. Então, coorte observacional é um grupo de pessoas que acompanhadas longitudinalmente, sem intervenção direta do pesquisador. Primeira questão diz:
Não se trata de estudo observacional, pois foi utilizada a medicação para o tratamento dos pacientes com Kawasaki. Não quer dizer, porque o estudo observacional pode usar a medicação, só que quem está avaliando é que não está tratando, ele só está acompanhando o que foi feito. Não é um estudo de coorte, pois não foi prospectivo e sim retrospectivo. Não, o estudo foi prospectivo. Desde a data que entrou, ele foi acompanhando a evolução. Trata-se de um estudo tipo série de casos, sim, é uma série de casos, não randomizado, certo? E levanta a hipótese de possíveis associações fisiopatológicas. Então, achei esse alerta dele muito importante. Os países que estão tendo Covid, os pediatras têm que ficar atento ao aparecimento do Kawasaki, né? Porque seguramente vai aparecer também aqui em nosso meio ou em outros locais. E a última está errada por quê? Por envolver uma comparação com dados históricos e estatísticos da doença de Kawasaki, deve ser considerado como uma meta-análise. Não, meta-análise são estudos coletivos, né? Vários estudos randomizados, placebo controlado ou medicamento controlado, para ser uma meta-análise. Então, é o C, resposta C. 65% das pessoas acertaram essa. Ótimo, parabéns. Segunda pergunta. Os autores comentam enfaticamente sobre a avalanche de novos casos de Kawasaki e concluem que houve um aumento de 30 vezes na incidência da doença comparativamente aos dados históricos dos últimos 5 anos. A. Trata-se de uma conclusão inválida, pois não foi empregado o conceito correto de incidência. B. Na verdade, houve um aumento de 29 vezes na prevalência da doença. Não. Trata-se de uma conclusão correta e alerta enfaticamente que o vírus Covid é o agente causador da doença. Não, nunca se pode falar em causa e efeito com grande facilidade. Pode ter uma associação, mas causador nunca. É uma conclusão errada, pois 10 casos é um valor muito baixo para permitir cálculo de incidência. Não importa isso, importa quantos casos pela população sob risco. Então, a resposta aqui é o A. Partimos de 17,5% no pré-teste para 61,5% no pós-teste. É uma melhorada boa. Excelente. C. Leia no artigo o tópico Statistical Analysis e indique abaixo a alternativa correta. Então, ele fala que usou teste T de student, que mede média, Fisher e que quadrado para variável qualitativa. Então, aí eu pergunto, não precisaria utilizar o teste de Fisher, pois como a amostra é muito pequena, poderia utilizar apenas o teste do Q quadrado. Não, é o contrário. A amostra pequena não pode Q quadrado, tem que ser teste Fisher. 20 é o tamanho máximo do Q quadrado e dentro das casinhas, um valor esperado menor que 5 não pode. B. Deveria ter indicado também a utilização do teste Mann-Whitney, pois nem todas as variáveis quantitativas estudadas são do tipo quantitativa contínua. Lembra que eu expliquei? Número de glóbulos brancos, plaquetas, elas não permitem fração. Então, se não permite fração, não é variável quantitativa contínua. Então, não pode fazer média. Teria que fazer mediana. E o melhor teste para mediana é o Mann-Whitney. C. Na comparação da ocorrência de casos com relação ao sexo, tabela 2, embora não tenha feito comparações, poderia ter utilizado o teste de Fisher ou o teste de Student. O teste de Fisher, sim, mas o teste T de Student, não. O teste T de Student compara médias. Então, o sexo é uma variável qualitativa. Como comparou o grupo 1 com o grupo 2, o teste T de Student recomendado deve ser o teste T pareado. Não, o teste T pareado é para quando o paciente é controle dele mesmo. Então, por exemplo, vejo o meu peso antes da dieta e o meu próprio peso depois da dieta. É um teste pareado. Quando são de grupos diferentes, grupo 1 não tem nada a ver com o grupo 2, então o teste T é não pareado, quando for possível. Então, a resposta correta é a B. 7 pessoas que fizeram pós-teste acertaram, né? Eu acho que os testes são um ponto de dificuldade em comum entre muitas pessoas, mas reassistindo eu acho que a gente vai conseguir acertar bem mais.
Foi uma excelente aula, né, doutor Moacir? Muito obrigado. Eu acho que nosso orientador quer dar as palavras finais. Se tiver alguma pergunta no chat, a gente pode responder antes de finalizar. Bom, eu acho que foi uma noite extremamente proveitosa. Quero, de novo, agradecer demais o empenho, a colaboração do professor Moacir, nos brindar esta noite com essa aula, já que nós temos aí um grande número de acadêmicos que estão assistindo, e isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um marco para a vida deles, porque vão enxergar de uma maneira diferente os trabalhos que eles começarem a ler. Então, acho que isso é o pontapé inicial. Então, agradecemos muito. Queria deixar meu e-mail aí, se alguém que tem alguma dúvida, quiser conversar por e-mail, telefone, está aí meu e-mail à disposição. Pronto. Como sempre, o senhor é muito elegante e muito gentil, demonstrando aí o seu lado acadêmico e preocupado, né? Com aquela frase, né? A gente tem que passar nossos conhecimentos. Então, mais uma vez, professor Moacir, muito obrigado